Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota Corolla Altis Premium Hybrid 2024 versão topo de linha. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, eu vou deixar o contato na descrição do vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. O sedã médio mais vendido no Brasil e no mundo tem algumas novidades. Parte frontal da grade, novas rodas, o perfil dos pneus um pouco mais alto para trazer mais conforto. Aqui o sistema Toyota Safety Sense com pré-colisão, ACC, mudança de faixa involuntária. Teve alteração identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Foi adicionado uma novidade, sensor de ponto cego e tráfego cruzado nessa versão. Na parte interior do modelo, além do teto solar que traz muita luminosidade, saída do banco traseiro com ar-condicionado, com duas tomadas USB do tipo C e também painel digital de 12,3 polegadas, recarregamento do celular por indução e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes do sedã médio da Toyota, que agora recebe acessórios genuínos da marca, começando aqui pelos faróis, que são mais afilados, saindo da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação em LED, exceto luz de indicação, que é halógena. Ele tem esse filete menor aqui acima, um outro filete mais abaixo que atravessa toda a parte do final do farol, com o DRL diurno, que é a luz de condução, e também aqui canhão de foco projetor de longo alcance com acendimento do farol alto e baixo automático e também sistema comutativo. A parte mais abaixo aqui, o detalhe do para-choque com esse formato em C, com esse vinco que fica bem aparente, com essa peça em cinza metálico e também preto fosco. E aqui o primeiro acessório genuíno, esse detalhe cromado que tem a parte da localização ali onde temos o detalhe do farol de neblina em LED. Sensor de estacionamento dianteiro com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante. Depois eu mostro para vocês no interior como é o funcionamento. Outra atualização, grade frontal, que anteriormente era também em black piano, mas era na horizontal. Agora ele é com as aberturas de ar aqui em colmeia, com essas aberturas maiores mais acima e também a parte mais abaixo. E o detalhe também aqui, ó, com toda essa parte em preto brilhante, em todo o detalhe aqui na frente do capô. E também esse detalhe todo cromado que realmente fica bem destacado aqui na frente do modelo. O detalhe aqui com o logo cromado da Toyota, translúcido, com essa parte em azul para fazer referência que é um carro híbrido. E também o detalhe aqui no destaque do farol, onde temos os sensores com radar do sistema Toyota Safety Sense, que agora identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Anteriormente era somente veículos, com pré-colisão com frenagem autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Mais acima nós temos uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. Os vincos que saem lá da parte de cima, vindo até a frente na parte lateral também. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é uma inovação tecnológica herdada do Prius, o primeiro híbrido no mundo, fabricado pela Toyota em 1997. Trata-se do sistema híbrido Flex, que no caso do Corolla utiliza um motor a combustão e dois motores elétricos. O motor a combustão é 1.8 com 101 cavalos, torque de 14,5 kgfm a 5.200 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros, em linha com ciclo Atkinson e utiliza injeção multiponto. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando com um bloco em alumínio. Mais abaixo, dois motores elétricos que geram 72 cavalos com torque de 16,6 kgfm. Ele tem a CPU eletrônica mais acima, ela que vai gerenciar entre os motores elétricos e combustão, uma força combinada de 122 cavalos, trazendo mais economia. Falando em economia, segundo a Toyota do Brasil, a troca do perfil dos pneus trouxe uma eficiência em 12% no modelo na questão
de economia de combustível, que passou a ficar 18,5 litros a gasolina no consumo urbano. E um detalhe, ele não é do tipo plug-in, você não precisa colocar na tomada para recarregar o sistema de baterias. Quando você estiver descendo a serra ou utilizando o freio em uma parte muito congestionada, ele já vai regenerando todo o sistema de baterias, ou com o sistema de geradores através também do motor a combustão, para poder regenerar o sistema da bateria sem precisar colocar na tomada. Isso também é bem interessante. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série nessa versão. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota. No capô, manta acústica e também manta acústica entre a parte do painel e o motor, para diminuir o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas, que foram redesenhadas, com a parte diamantada das bordas vindo até o centro, a pintura em black piano, os vincos bem aparentes e um acessório genuíno Toyota que agora vem de série, porca antifurto no modelo. Perfil dos pneus anteriormente 225/45, agora passou a ser 215, 50 rodas, 17 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4 metros e 63 centímetros de comprimento. Vão livre de solo, 15,1 centímetros. Caixaria de roda com esse detalhe que contorna aqui com vinco, fica bem aparente. E um acessório genuíno Toyota agora também são os frisos aqui na parte lateral, cromado com a inscrição Corolla. E também aqui um vinco da primeira porta até a segunda porta que fica bem marcante. Um vinco aqui na parte lateral que atravessa até a parte traseira, na parte da lanterna. A inscrição Hybrid aqui na lateral do modelo para fazer referência que é um carro híbrido. Aqui nessa versão Altis Premium, esse detalhe da coluna A até a coluna C com esse friso todo cromado, e o detalhe aqui também em preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, indicadores de seta. Novidade agora, sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado, que não tinha na versão 2023, rebatimento elétrico também dos retrovisores. O detalhe aqui na maçaneta que é na cor do veículo, que é prata metálico aqui no modelo. Também o detalhe aqui, ó, da coluna B com essa parte em preto fosco, teto solar, que é somente nessa versão Altis Premium e GR Sport. E o detalhe aqui, ó, também em preto fosco, finalizando aqui na terceira fileira com todo esse detalhe cromado. Suspensão traseira do tipo independente, os vincos aqui na parte lateral do modelo que fica bem marcante. Eu quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira do modelo para vocês. Os detalhes na parte traseira do modelo começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com um alerta de proximidade no painel, que é um item de segurança interessante. Depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Todo esse friso que atravessa toda a parte do para-choque, terminando aqui com esse vinco em formato de C, harmonizando lá com a frente do modelo. E refletor noturno para ajudar na visibilidade. As lanternas que saem aqui da lateral mais afiladas, terminando na tampa traseira, com máscara negra. Todo o sistema de iluminação em LED, com esse detalhe aqui bem marcante, indicadores de seta e também indicação da luz de ré somente do lado direito. Esse friso todo cromado que atravessa aqui, saindo das lanternas, passando por toda a tampa traseira, com esse detalhe cromado aqui, ó, mais brilhante e fosco. E também a inscrição Corolla, Altis Hybrid e o logo todos com detalhe cromado. Terceira lanterna de frenagem, aquecedor do vidro traseiro. Para fazer a abertura do porta-malas, chave presencial no bolso, apertou esse botão, você consegue fazer a abertura aqui desse porta-malas, que tem capacidade de 470 litros. Se tratando de um sedã médio, tem um bom espaço. Iluminação halógena, esse detalhe que você puxa aqui, ó, tem um kit de ferramentas com step de uso temporário com roda em aço, que é o mesmo perfil do modelo 2023, não teve alteração. O detalhe aqui também com a manta para trazer um acabamento melhor. Câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. E detalhe aqui na parte de segurança com lâmpada de neblina, aliás, lanterna de neblina em LED para aumentar a visibilidade. Falando em segurança, ele conta também com freios ABS com EBD, IBAS, assistente de rampa
e freios a disco nas 4 rodas. O sistema de segurança também conta com 7 airbags no total, são 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,70 m de comprimento. Coloquei o banco do motorista aqui todo para trás. Vou me sentar para mostrar para vocês aqui essa questão do espaço aqui no modelo. Sobram praticamente aqui 3 dedos, como vocês podem ver nessa questão. O teto ele é mais claro, com as alças aqui, iluminação halógena, teto solar para trazer mais luminosidade. Vocês percebam que o interior é bem mais requintado, com esse detalhe cinza e também bege aqui no modelo. Portas revistas somente aqui para o lado do passageiro. Também a novidade aqui, ó, saída de ar-condicionado para a fileira do banco traseiro com 2 tomadas USB do tipo C. Isso traz muita comodidade. Ela tem a parte com iluminação à noite, isso favorece bastante para quem vem aqui na segunda fileira, trazendo mais conforto. Revestimento do banco aqui é em couro, com essa parte aqui cinza, mais acima aqui esse detalhe bege, com toda a parte aqui mais lisa, pontilhada com as costuras, e aqui o pontilhado aqui ao centro. Eu vou descer aqui para mostrar ainda a fileira dos bancos traseiros. Cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Descansa-braço com opção para 2 porta-copos. Legal viajando aí com 3 ou 4 pessoas, para trazer mais comodidade. Esse botão que você aciona aqui, ó, para poder estar descendo o banco, ele é bipartido 60 por 40. Quando não puder carregar algo maior lá no porta-malas, uma escada, por exemplo, pode utilizar dessa forma, descendo os 2 bancos, traz mais comodidade. O detalhe aqui com Isofix, com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e também alerta do afivelamento de cinto para os 3 ocupantes que estão aqui na parte traseira. Isso é bacana também. A parte aqui com revestimento em couro, com a linha aparente da costura, bem macio ao toque. Aqui o acabamento já é bege, também bem macio ao toque, com a parte com uma costura aparente, com os puxadores aqui prata. Esse acabamento em black piano, com acionador do vidro elétrico, com a função auto-down, sobe com um toque só. Porta-trecos e o nicho aqui para você estar utilizando para guardar alguma coisa, e também o alto-falante aqui na porta do Corolla. A sua chave ela é do tipo presencial, com a inscrição Corolla e o logo da Toyota. Do outro lado, esse botão para você acionar a abertura da tampa traseira do porta-malas, e também o detalhe aqui com um alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa fazer a abertura do Corolla através da Smart Entry. Quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros, começando aqui com o banco do motorista, somente ele que tem ajuste elétrico. Então você consegue colocar para trás, para frente, a regulagem aqui da altura das pernas, regulagem da altura dos bancos, e esse botão que você consegue ajustar para trás ou para frente, a inclinação das costas, para você deixar de acordo o seu conforto. E agora aqui o detalhe também com um outro item de série que é genuíno da Toyota, a soleira com a inscrição, essa lâmpada aqui azul também em LED, e esse outro detalhe com iluminação em LED, fica bacana à noite aqui no modelo. A inscrição Corolla Hybrid, uma terceira opção de abertura do porta-malas e abertura do tanque de combustível, que são de 43 litros nesse modelo híbrido. E agora vamos entrar aqui para conhecer o interior do Corolla Altis Premium Hybrid 2023, que já está em funcionamento. Estão escutando algum barulho? Pois é, carro híbrido, bateria 100% carregado. Então você tem aqui um silêncio muito grande no carro. Isso traz muita comodidade no modelo híbrido. Isso bem bacana nessa parte do carro. Novidade aqui, painel digital de 12,3 polegadas em TFT. Depois eu mostro todos os detalhes aqui dessa parte do painel. Uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio do sistema Harman Kardon, com os 4 botões físicos aqui para aumentar o volume, colocar parte home, enfim. Uma multimídia bem sensível ao toque, em touchscreen, parte da mídia aqui com AM, FM, estações de rádios favoritos, USB, Bluetooth e projeção de tela. Voltando aqui, telefone, clicou aqui, ele vai parear via Bluetooth com o seu dispositivo para fazer a opção do Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Isso é um detalhe que ficou bem legal aqui no modelo também. Opção aqui com detalhe do veículo, fluxo de energia, ele está praticamente aqui com a bateria carregada. Então se ele tivesse com um motor a combustão funcionando, ia aparecer aqui o fluxo de energia
regenerando o sistema da parte da bateria. Mas depois, quando ligar o carro, eu mostro para vocês. Informações de rota aqui, com velocidade, tempo decorrido e autonomia. 662 km aqui, praticamente o tanque cheio do carro, pois esse aqui é um test drive com pouco uso. E consumo combinado de combustível, média de combustível, e você pode até limpar essa parte com o histórico aqui do combustível. Configurações gerais aqui do modelo, dispositivos, parte com equalização de som que você consegue fazer acompanhamento, referente a sistema, com a parte aqui das configurações do carro também, referente a lâmpadas, enfim, toda uma parte da multimídia aqui que ficou bem bacana a utilização, que achei interessante. O ar-condicionado é do tipo digital, 2 zonas, todo esse acabamento em black piano e prata. Você consegue colocar quente, ar frio, temperatura aqui para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro, saída do banco traseiro. Isso aqui vai ficar muito interessante. Quem é público Toyota aí vai gostar bastante dessa mudança. Reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, onde você vai direcionar o fluxo desse ar-condicionado. Aqui você consegue estar aumentando ou diminuindo o fluxo, e aquecedor do vidro traseiro. O botão para fazer o start stop aqui no modelo, a ignição no caso, que tem esse detalhe azul para fazer referência que é um carro híbrido, e nessa versão topo de linha também conta com recarregamento de celular por indução sem fio nessa parte aqui do console central. Se o seu smartphone tem a tecnologia compatível, você vai colocar o seu dispositivo aqui, ele vai recarregar. Todo acabamento aqui em preto fosco, em bege na parte do console central, essa parte em black piano, essa parte prata. Aqui, esse botão que você consegue estar acionando o Drive Mode. Se você apertar aqui, olha que legal, ó, ele muda ali para o modo Power, modo normal e Eco. Aqui ele tem o sistema com tração e estabilidade do modelo, que você pode estar ativando ou desativando caso você queira. E o detalhe também com freio ABS com EBD e IBAS e assistente de rampa. E aqui a função EV Mode. Esse aqui, como você está no estacionamento, que é o que eu estou fazendo agora, eu estou utilizando no modo EV Mode. Mas você consegue optar também através do motor a combustão e 100% elétrico. Mas vocês notem o silêncio do carro. Tá ligado, se eu colocar no drive aqui, eu já saio com o carro e você não percebe. O motor do carro realmente você não escuta. Ele está utilizando 100% elétrico. Câmera de ré, vou colocar a opção para vocês aqui. Ele aparece aqui, ó, as linhas aqui referente a distanciamento, mas não tem as linhas dinâmicas com o ângulo aqui do volante, mas ele tem sensor de ponto cego e também sensor de tráfego cruzado. Tá vendo que tá dando alerta e tá virando ali, ó, o pessoal passando lá atrás e ele tá acionando ali. Isso é uma novidade aqui para o modelo que não tinha anteriormente. Ele tem também, ó, o detalhe com sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, que ele posiciona aqui, ó, tanto na parte traseira e na parte da frente quando você está se aproximando de algum objeto. Isso também é bem interessante no modelo. Colocando aqui para o modo Drive, ele não tem as opções aqui manuais. Mas você descendo para o modo B, o pessoal me pergunta muito aqui no canal, isso aqui é para regenerar o sistema de baterias. Vamos supor que você está descendo a serra, você coloca no modo B. Ele vai regenerar as baterias mais rápido do que você utilizando no modo Drive. Então ele utiliza como um freio motor numa serra para você fazer essa parte de regeneração do sistema de baterias. E o câmbio aqui, ele é do modo Hybrid Transaxle. Ele não utiliza as polias do modo CVT. Ele utiliza ali as planetárias interligadas junto com o carro ali, trazendo mais economia e trocas mais suaves. Aqui os freios de estacionamento continua sendo manual com a alavanca. 2 detalhes aqui do porta-copos para você fazer a utilização. Também o detalhe aqui revestido em couro com a linha aparente bem macia ao toque do descansa-braço. Você tem todo esse espaço para você estar utilizando aqui. Também uma tomada 12 volts, uma tomada USB para você recarregar e utilizar esse espaço aqui da maneira que você achar melhor. Revestimento do banco dianteiro em couro, com essas linhas aparentes, essa parte mais lisa, aqui todo pontilhado, essa parte cinza, mais acima aqui já é com essa parte bege, com detalhe cinza aqui para trazer mais conforto na parte lateral, regulagem de altura do cinto de segurança, aqui quebra-sol com a opção do espelho, puxou aqui, ele acende a iluminação halógena, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro, retrovisor que é do tipo fotocrômico, ele vai inibir um reflexo vindo de um carro com farol alto atrás de você à noite, é um item de segurança interessante, iluminação aqui é halógena, aqui você consegue fazer a abertura
do teto solar, que eu vou fazer a abertura aqui para vocês verem. Traz mais luminosidade, realmente. Ele tem um sistema que anti-esmagamento, quando você coloca a mão, ele vai inibir ali que você sofra um esmagamento com as mãos ali, enfim. Isso é interessante na parte de segurança. Essa parte aqui para você tampar a luminosidade aqui com a persiana, caso você queira, é interessante também. Revestimento aqui do painel, ele é todo bege, já harmonizando ali com a parte da porta, todo revestido aqui com um acabamento bem macio ao toque com a linha aparente, todo esse detalhe prata ali, terminando no difusor do ar-condicionado, esse detalhe em black piano, e aqui a parte do painel, vocês notem aqui ó, que ele é bem macio ao toque, tem um bom acabamento. Alto-falante ali, todo aquele detalhe ali mais acima é a parte com plástico rígido, aqui já é com plástico bem macio ao toque, tem um bom acabamento. Detalhe aqui na porta do motorista, todos os comandos são iluminados, ele tem o detalhe aqui com os 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, e rebatimento aqui também eletrônico dos retrovisores. Apertou o botão, ele vai rebater, ou você acionou na chave como esse modo A aqui, ele também vai rebater eletronicamente quando você ativa o alarme do carro. Parte do painel, ajuste do facho do farol, por ser um sedã médio, você consegue colocar para cima ou para baixo para regular ali a parte do facho do farol. Ele tem também a parte do sistema Toyota Safety Sense com farol alto e baixo comutativo. Você mantendo no farol alto, você passando por uma via à noite, um carro vindo contra você, ele vai abaixar automaticamente. O carro passou por você, ficou escuro, ele volta para o farol alto automaticamente, traz mais comodidade para você que está dirigindo à noite, realmente é um diferencial. Essa tecla que foi adicionada aqui no painel, a função Odotrip, por conta do painel digital, então você tem um odômetro aqui, né, total, você aperta para o Trip A e Trip B. Mais abaixo aqui nós temos a abertura do cofre do motor, a direção é eletroassistida com regulagem de altura e profundidade, volante multifuncional com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, e aqui acima os comandos do computador de bordo que você tem nessa tela digital. Do outro lado, as estações de rádio, a música, que você consegue estar pulando também ou mudando as estações de rádio, tem aqui também a opção. E mais acima faz parte do controle do sistema Toyota Safety Sense, que teve mudanças, como eu falei para você. Anteriormente o modelo só identificava veículo, agora ele identifica veículos, pedestres e também ciclistas. Esse aqui, você mantendo ativado, é o ACC, Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo. Vamos supor que você setou a velocidade a 100 km por hora e, despercebido no trânsito, você não viu e o carro diminuiu a velocidade à sua frente. Ele vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo com certeza muito mais segurança. Esse outro botão, se você manter ele ativado, faz parte da mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito. Ele vai te dar um alerta sonoro e visual quando você estiver saindo da faixa de rodagem. E também ele tem assistente de centralização em faixa, ou seja, ele vai corrigir ali para que você permaneça na faixa de rodagem. Mas se você ficar com a mão sem ao volante e ele ficar ali toda hora arrumando ali, ele vai te dar um alerta para você colocar as mãos sobre o volante. Também interessante. Esse outro botão, se você mantém ativado aqui acima, faz parte do pré-colisão. Ele vai identificar, como eu falei para vocês, veículos, pedestres e ciclistas. E numa situação de risco iminente que você não percebeu à sua frente ali, ele vai te dar um alerta sonoro e também visual. E no caso, se você não tomar uma medida evasiva, ele vai frear automaticamente o veículo para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. Isso também é interessante nesse sistema. E um outro detalhe também, ele tem assistente de oscilação ao volante. Quando você está dirigindo muito tempo na estrada, ele percebe que você está oscilando ali muito ao volante, fadigado, ele vai te dar um alerta também. Vai aparecer uma xícara de café ali com esse alerta, falando: meu amigo, encosta o volante que você está muito cansado para prosseguir a viagem, para evitar que você tenha um acidente. Isso também é bem bacana aqui no modelo. Painel digital, 12.3 polegadas. Aqui nós temos a função simplesmente com a parte de baterias, modo eco, que você consegue também optar, temperatura exterior, velocímetro digital, indicador do câmbio e aqui horário. Aqui nós temos o velocímetro digital, porém de forma analógica, e também aqui a indicação do tanque de combustível, que são de 43 litros, e também aqui o arrefecimento do motor, e aqui está marcando a média
que eu consigo rodar com o que eu tenho, 662 quilômetros. Você apertando aqui, ó, o botão da parte do direcional, você consegue colocar aqui, ó, para o lado direito, modo 1, esse aqui eu mudei para o modo 2, então você tem relação aqui do modo elétrico, enfim, tempo de viagem aqui do lado direito. Se colocou para o modo 3, ele já tem a rádio, já tem um sistema elétrico ali que está utilizando 100% no momento, sem motor a combustão, não estou gastando combustível nesse exato momento. Colocando aqui, ó, segurando a setinha no meio, eu consigo colocar para o lado direito, aí ele vai mudar só desse lado aqui, ó. Notem aqui, coloco para baixo, ele tem aqui a média total, ponto de economia, sistemas de segurança, bússola de navegação e a parte com informativos de viagem, trip A, trip B, média instantânea, e aí ele volta para a parte eletrônica. Colocando aqui para o lado esquerdo, ele já vem para esse lado. FM, aqui para baixo, aqui, ó, média total e a parte com relação à direção do modo elétrico, 100% aqui no momento, e o tempo que eu estou utilizando ele volta ali. Se eu colocar aqui para o centro e colocar aqui, ó, em OK, eu vou aqui para a parte de configurações aqui desse painel digital. Eu vou descer aqui para justamente essa parte de configurações do medidor, que eu consigo ter algumas opções aqui, ó, tipo de medidor. Eu consigo colocar com essas duas partes redondas de um lado, esses dois arcos do lado direito e esquerdo, consigo colocar com arco só ao centro, e se eu voltar aqui eu consigo tirar os dois, deixo só de forma digital aqui, mas eu prefiro colocar aqui, ó, com essas duas hastes aqui. E aqui eu vou voltar também no estilo de medidor. Eu tenho o casual, que eu estou utilizando aqui agora, tenho de forma inteligente, notem que ele vai mudar ali a parte do fundo do painel, tem o robusto, ele está mudando aqui agora também, e tem o esportivo, enfim, realmente diferenciado. Como eu falei para vocês, apertando aqui, ó, modo power, vai trazer um giro maior ao motor para você fazer um uso ali com a saída de trânsito mais rápida, modo eco e modo normal. Tenho essas opções também que aparecem ali de forma simultânea no painel digital. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês do Corolla Altis Premium 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Davi Moura, da cidade de Santos, lá em São Paulo. O segundo salve do canal vai para Luiz Castro, da cidade de Porto Velho, lá em Roraima. O terceiro e último salve do canal vai para Will Vaxson Rodrigues, também lá de Roraima. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande um salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!